Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente chegamos às viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vamos hoje estudar o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. São muitos capítulos, né? São 3 capítulos, mas nós vamos procurar dar destaque aqui aquelas partes que julgo mais importante de comentar aqui. No entanto, é óbvio que você deve ler os 3 capítulos e meditar com profundidade nestes textos maravilhosos e nas ações interessantíssimas que são empreendidas pelos apóstolos nos capítulos 13, 14 e 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Para a gente ter como introdução para o capítulo 13, é preciso que a gente lembre que no capítulo 12 está escrito assim, lá no finalzinho do capítulo, no versículo 23, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Aqui está falando, obviamente, sobre o Herodes, que se achava um Deus e que tomou a glória para si, e que o anjo do Senhor veio sobre ele e ele morreu, ele expirou. E Herodes morreu, mas a palavra do Senhor, versículo 24, crescia e se multiplicava. Bendito é o nome de Jesus. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, levando também consigo Marcos, João, né, que tinha como por sobrenome Marcos. E aí a gente chega no capítulo 13. No capítulo 13, Barnabé e Paulo estão lá na igreja de Antioquia da Síria, e os irmãos de Antioquia da Síria, num dado momento, começam a orar, pedindo ao Senhor que os direcionasse a fim de que eles enviassem pessoas a pregar o Evangelho. E o Espírito Santo do Senhor selecionou, apartou a Barnabé e a Paulo, a fim de que eles fossem levar o Evangelho para outras regiões, para outras sociedades. E aí foi o que eles fizeram. Eles oraram a Deus, abençoaram os irmãos e os despediram. É isso que está escrito no versículo 3, Atos 13 e 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram para que eles fossem e anunciassem o Evangelho do Senhor. O primeiro lugar para onde Barnabé e Paulo foram foi a ilha de Chipre, um lugar que estava ali próximo, podemos dizer assim, de Antioquia da Síria. Quando eles chegam na ilha de Chipre, levados obviamente pelo Espírito Santo, eles anunciam o Evangelho da Salvação num lugar chamado Pafos. Lá em Pafos tinha um homem chamado Bar-Jesus, ou filho de Jesus, ou filho de João, enfim. Um falso profeta chamado Bar-Jesus. Era um mágico, um ilusionista, e obviamente este homem tinha certa autoridade sobre as pessoas daquela cidade. O procônsul de Pafos queria saber do Evangelho, queria saber de Jesus Cristo, e chegou a chamar Paulo, o Barnabé e os Paulo para dizer assim, falem do Evangelho de Jesus para mim, porque eu quero aprender sobre este homem, eu quero aprender sobre Jesus. E Paulo começou a anunciar o Evangelho para aquele procônsul chamado Sérgio Paulo. O Bar-Jesus, vendo que perderia talvez a fonte do seu lucro, começou a se interpor contra Barnabé e contra Saulo. E aí o Paulo, tomou a dianteira e disse assim, versículo 10 do capítulo 13, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E Paulo continua, eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor,
ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Na sequência, o texto diz: no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu na pregação, creu no evangelho, creu na doutrina que estava sendo pregada por Barnabé e por Paulo. Acreditou aquele homem no Senhor. Depois, o Paulo, junto com Barnabé, saem de Pafos e vão rumando para outro lugar. Vão rumando para Antioquia da Psídia. Vejam, eles haviam saído de Antioquia da Síria e tinham passado por Pafos, na ilha de Chipre, e agora estavam em Antioquia da Psídia. O que foi que aconteceu lá em Antioquia da Psídia? Vou te contar. Antes, eu quero só dizer que o Marcos, que havia saído junto com eles, quando chegaram numa cidade chamada Perges, resolveu voltar. Disse assim: eu não vou seguir esse caminho com vocês, eu vou voltar. Muito provavelmente porque Paulo estava estimulando os apóstolos que ali estavam para que eles fossem até regiões mais difíceis, regiões onde certamente a vida deles estaria em risco. E Marcos, talvez, por causa da sua imaturidade, resolveu voltar para Jerusalém a fim de preservar a sua vida, e voltou para Jerusalém. Mas lá em Antioquia da Psídia aconteceu uma coisa muito interessante. Como era de costume, os irmãos apóstolos entraram em uma sinagoga e anunciaram o evangelho, anunciaram a palavra do Senhor Jesus Cristo. A gente percebe essa pregação do apóstolo Paulo, do capítulo 13, versículos 16 ao 41. Nele, Paulo fala sobre os israelitas quando saíram do Egito, a maneira como Deus os guardou no deserto, a maneira como eles chegaram à terra de Canaã. E Paulo vai pregando e vai pregando e vai pregando e vai citando os juízes, o profeta Samuel, vai citando a eleição de Saul para ser rei do povo de Deus, depois Davi, e claro, ele chega onde ele sabia que tinha que chegar. Chega em Jesus Cristo. Fala da sua morte, fala da sua ressurreição e que ele aparecia para as pessoas e, enfim, ele anuncia o evangelho do reino, ele anuncia quem era Jesus Cristo e que por meio do sangue de Cristo os pecados poderiam ser lavados, redimidos, limpos, enfim. As pessoas ficaram muito interessadas naquele evangelho, muito interessadas nas palavras que Paulo estava a dizer. Na semana seguinte, no sábado seguinte, é isso que diz no versículo 44, né? E no sábado seguinte, ajuntaram-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Vocês já devem imaginar. Os judeus, né, os homens da lei, ficaram com muita inveja de Barnabé e de Saulo, de Paulo. E aí o que aconteceu? Eles, de alguma forma, fizeram com que as mulheres se juntassem a fim de que elas manipulassem o povo, vejam os senhores, e os apóstolos foram expulsos daquele lugar. Foram expulsos de Antioquia da Psídia. E para onde estes homens foram? Capítulo 14. Eles foram para um lugar chamado Icônio. Os apóstolos voltaram a anunciar, obviamente, o evangelho do reino de Deus, né, para as pessoas que estavam ali em Icônio. Por meio deles, né, Deus fez muitos sinais naquela cidade. A Bíblia diz que Deus fez sinais e prodígios por meio dos seus servos naquela cidade. Os judeus religiosos, obviamente, se encolerizaram mais uma vez contra os apóstolos do Senhor. E o que foi que fizeram? Começaram a persegui-los. Eles fugiram para outro lugar. Fugiram para Listra.
quando chegaram em Listra, eles, obviamente, mais uma vez, procuraram uma sinagoga, pregaram o evangelho, anunciaram o reino de Deus e lá em Listra acontece uma coisa que é muito digna de registro. Sabe os homens das cidades anteriores que eles haviam passado? Os homens da cidade de Icônio, da cidade de Antioquia, que haviam feito com que Paulo saísse, Paulo e os outros apóstolos, saísse de lá corrido. Esses homens saíram de lá fugidos, e estes que estavam lá em Antioquia da Psídia, que estavam lá em Icônio, vieram para Listra e começaram a incitar a multidão contra os apóstolos do Senhor. E o interessante, observa como a multidão procedeu com os apóstolos. Antes dos homens terem vindo de Antioquia da Psídia e de terem vindo também de Icônio para inflamarem a multidão contra os apóstolos do Senhor, Paulo havia feito um milagre maravilhoso naquele lugar. Olha o que está escrito aqui no capítulo 14 e no versículo de número 9. Este ouviu falar Paulo, que, fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, era um coxo desde o nascimento, nunca tinha andado esse homem. Mas Paulo olhou para ele e viu nele fé para ser curado. E aí disse, 14 e 10, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Nossa, que milagre! Um homem que nunca tinha andado, passou a andar porque Paulo falou uma palavra. As pessoas da cidade começaram a dizer, são deuses. Chamaram a Barnabé de Júpiter e chamaram a Paulo de Mercúrio. São deuses, vamos adorá-los, vamos servi-los. E aí Paulo com Barnabé rasgaram as suas vestes e disseram assim, olha, nós não somos deuses, nós somos homens, iguais a vocês. Não somos dignos da adoração de vocês. Vocês precisam adorar, sabe a quem? Eu vou dizer. E aí Paulo começa uma pregação. Capítulo 14, versículos 15, 16, 17. Paulo prega para aqueles homens, mostra a eles que eles deveriam crer, que eles deveriam acreditar em Jesus Cristo e adorar só a Jesus Cristo. E estes homens que estavam pretendendo adorar a Paulo e a Barnabé aqui, adorar os apóstolos, estes mesmos homens, incitados pelos judeus, pegaram pedras para apedrejarem os servos do Senhor, sobretudo apedrejar a Paulo, e o apedrejaram. Foi tanta pedra que Paulo ficou numa situação de desfigurado, ficou desfigurado. Acharam que ele tinha morrido, pegaram o corpo e jogaram para lá. Os apóstolos depois vieram para, quem sabe, enterrar o Paulo, mas perceberam que Paulo estava vivo. E o que foi que aconteceu? Esta cena você precisa saber e entender. O apóstolo Paulo confirmou o ânimo dos discípulos, segundo está no capítulo 14, versículo 22, e exortou-os a permanecer na fé, pois, dizia ele, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Era um homem consciente de que as muitas tribulações não serviam para afastá-los do propósito de cumprir aquilo que Deus havia estabelecido para a vida deles. Estas mensagens, essa palavra,
foi dita aos irmãos que estavam em Listra, em Icônio, em Antioquia. Em Listra, ele foi apedrejado. Ele voltou para Listra. Depois dele ter sido apedrejado, ele foi para Derbe. Depois ele disse assim, vamos voltar para lá. Para onde? Para Listra. Vamos voltar para Listra. Mas Paulo, você foi apedrejado. Quem sabe alguém tenha dito a ele isso. Você foi apedrejado lá. A gente quase morre. Vamos voltar para lá. E ele voltou. E ele confirmou o evangelho lá em Listra. Depois ele voltou para aquelas duas outras cidades, de onde tinham vindo judeus para apedrejá-lo em Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Ele volta para lá para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Era um homem que tinha condições de dizer aquilo que disse, não é? Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e o 24. Ele diz isso, e é isso que ele está cumprindo aqui no capítulo 14. Ele está voltando para anunciar o Evangelho àqueles que haviam apedrejado a ele, aqueles que estavam enfurecidos contra o apóstolo. Depois dessa caminhada, eles voltam para o lugar de onde tinham saído, Antioquia da Síria. E lá em Antioquia ele diz aos irmãos o que havia acontecido naquela viagem missionária maravilhosa. Os irmãos ficam maravilhados com o testemunho de cura, com os testemunhos de que as pessoas tinham recebido o Evangelho, com o testemunho de que muitos cristãos tinham sido alcançados pelo reino de Deus e muitas coisas haviam sido feitas. A maneira como Deus confirmava o Evangelho por meio dos milagres. E era uma alegria só. Depois de um tempo, lá em Antioquia da Síria, contando aos irmãos e falando da fé daqueles que tinham nascido para Cristo, chega de Jerusalém alguns homens dizendo assim, olha, vocês, já estamos agora no capítulo 15, versículo 1, vocês têm que anunciar que para todas as pessoas que estão aqui em Antioquia da Síria e as pessoas que vocês têm evangelizado por aí, que eles só serão salvos se eles se circuncidarem, ou seja, tem que haver esse ritual judeu para que eles possam ser salvos. Aí o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, diz assim, não, nada disso. Está errado. A salvação não se alcança por meio de circuncisão. A salvação é pela circuncisão do coração. A salvação é por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. É isso que está registrado aqui no capítulo de número 15. No capítulo 15, versículo 1, está escrito assim, o que os homens de Jerusalém estavam a dizer. Se vós não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podereis salvar. Aí começa a confusão lá em Antioquia, começa a briga. Aí os homens dizem assim, então vocês vão precisar ir até Jerusalém para explicar essa situação lá ao pessoal que está na igreja de Jerusalém. E eles sobem para Jerusalém e lá o apóstolo Paulo toma a frente. Ele já tinha há algum tempo a proeminência sobre o Barnabé. E ele começa a pregar, e ele prega isso que está escrito aqui nos versículos 7, 8, 9, 10 e 11 do capítulo 15. E ele diz assim, sobre a necessidade da purificação do coração, versículo 9. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé em Cristo. Versículo 11. Mas cremos que somos salvos não por causa da circuncisão, Paulo está explicando lá em Jerusalém, mas por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós somos salvos. Tiago, que era o líder da igreja naquela época, obviamente este não é o Tiago que tinha morrido, é o outro Tiago, né? Com muita sensatez, concorda com Paulo e diz assim, não, ele está certo. Voltem para Antioquia da Síria e diga aos irmãos que não precisam se aperrear com esse negócio de circuncisão.
Eles só precisam fazer o seguinte: se abster de coisas sacrificadas, de sangue, de carne sufocada e da fornicação. Eles têm que fugir disso. E aí eles estarão praticando aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz. Interessante a gente observar que no final do capítulo 15, né, mostra que 2 irmãos foram enviados a Antioquia da Síria. O irmão Judas, juntamente com o irmão Silas, de Jerusalém, foram enviados para lá, junto com os apóstolos. O Judas voltou, Silas disse: não, vou ficar aqui. Eu gostei desse lugar, aqui a gente estuda, eu gostei daqui, vou ficar aqui. Ficou em Antioquia. Depois, eles estavam empreendendo a segunda viagem missionária. E aí sabe o que aconteceu? Uma confusão. O apóstolo Paulo queria ir sem João Marcos, porque ele tinha arregado da primeira vez, tinha fugido, tinha sido frouxo. E o Barnabé disse: não, a gente tem que levar Marcos. Tem que levar Marcos. E eles disseram, e Paulo disse: não vamos levar Marcos. O que aconteceu? Barnabé resolveu levar Marcos e o levou, foram rumando para Chipre, a ilha de Chipre. E o Paulo pegou a Silas, que tinha vindo de Jerusalém, que tinha ficado lá em Antioquia, e foram para o outro lado. Foram para Derbe e Listra, a fim de anunciarem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí é que começa a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, assunto da nossa próxima aula. Que Deus te abençoe.